E aí galera, eu sou o Bleed e agora que eu já te ensinei a servir o perfeito pint de Guinness Draught, eu vou falar mais um pouquinho sobre ela. Sejam bem-vindos e esse é o Dr. Breja. O nome desse exemplar é Guinness Draught, uma cerveja da família Ale e do estilo Dry Stout. Nesse ponto eu até chamo a atenção de vocês que Dry Stout não é a mesma coisa que outros estilos de Stout, como por exemplo a Imperial Stout, American Stout. A própria Guinness possui outros rótulos de outros estilos de Stout. É o caso dessa aqui, por exemplo, que se chama Guinness Special Export e ela é do estilo Foreign Ester Stout. Dentro das Stouts podemos dizer que a Dry Stout é a Stout mais leve. Olhando assim de longe, a primeira impressão que você tem dessa cerveja é que ela é da coloração preta e opaca, mas a realidade é que a coloração dessa cerveja é rubi escuro e ela não é opaca, ela é translúcida. Se você pegar a sua Guinness e colocar ela bem assim de lado, contra a luz, você vai perceber isso que eu tô te falando. A coloração dela é um vermelho bem escuro, um vermelho bem bonito e ela é bem transparente. A espuma dela é de uma belíssima formação e belíssima retenção, ou seja, ela fica por bastante tempo. E é aqui que você percebe que aquela coisa toda que eu já te expliquei sobre as bolinhas cheia de nitrogênio realmente fazem a diferença. É uma espuma bem cremosa e muito bonita de se ver. No olfato você vai sentir aromas de malte torrado que você provavelmente vai relacionar com chocolate amargo ou café, alguma coisa do tipo. No paladar é uma cerveja bem leve, de ótimo drinkability, que você vai sentir um elegante sabor do malte tostado, um leve amargor e um final seco. Quem já tomou uma cerveja, por exemplo, do estilo Imperial Stout, provavelmente vai achar a Guinness Draught uma cerveja bem leve, uma cerveja até um pouco aguada. E de fato, perto de uma Imperial Stout, a Guinness realmente é uma cerveja bem leve. Ou seja, uma cerveja muito saborosa, bem leve, que você pode tomar em grandes quantidades. E os irlandeses que o digam. Galera, eu tive a oportunidade de passar alguns dias na Irlanda em 2011 e eu te digo, a Guinness por lá é uma cerveja muito cultuada, muito tomada, muito apreciada. E é muito legal ver isso nos irlandeses, porque eles veem a cerveja e eles tomam com um certo orgulho, sabe? Mas aí muitos amigos me perguntam, mas e aí, Bleed, a Guinness lá na Irlanda é melhor do que a Guinness que a gente toma aqui no Brasil? Para dar uma resposta correta a essa pergunta, eu precisaria ter os dois exemplares em mãos e tomar as duas lado a lado. E aí sim eu poderia falar qual eu prefiro e se realmente tem alguma diferença entre as duas cervejas. Mas uma coisa eu posso te afirmar, a cerveja que eu tomei lá na Irlanda teve um sabor muito mais legal do que a que eu tomo por aqui. E isso não tem nada a ver com o sabor da cerveja daqui e o sabor da cerveja de lá, mas tem a ver tão somente com o fato de que tomar uma Guinness naquela atmosfera irlandesa, com aquelas músicas, aqueles pubs, é uma das melhores experiências que você pode ter na sua vida. E isso vai influenciar diretamente na sua opinião sobre a cerveja. Outra coisa interessante que eu aprendi por lá é a forma correta de servir um pint de Guinness na pressão, pois é totalmente diferente do serviço que é feito em lata que eu já te expliquei no vídeo passado. Pra quem nunca viu, a Guinness na pressão ela é servida com um certo ritual. Olha, eu cheguei a achar que o cara tava me sacaneando por eu ser turista, mas depois de alguns pints de Guinness eu tomei a liberdade e perguntei pra ele por que demorava tanto pra ele me servir um pint de Guinness. E foi aí que ele me explicou que a Guinness na pressão ela utiliza-se de um método chamado Double Pour, que no português seria algo como servir em dois estágios. Mas afinal, por que esse método diferente para servir a Guinness no chopp? Isso acontece porque a Guinness na pressão ela é servida através de uma máquina específica e utilizando-se daqueles cilindros específicos que eu já mencionei no vídeo passado, que tem uma mistura de gás carbônico e gás nitrogênio. Então essa máquina tem dois mecanismos de liberação do líquido através da alavanca. A alavanca para trás, o líquido é liberado com uma maior pressão e com uma maior velocidade. E a alavanca para frente, o líquido é liberado com uma menor pressão e de uma forma mais lenta. Então o que acontece? Se você servir o pint inteiro com a alavanca puxada para trás, provavelmente você vai ter muito gás agindo naquela cerveja e vai ter uma formação muito grande do colarinho da cerveja. Além disso, essa grande quantidade de gás pode influenciar também no sabor da cerveja. Então eles criaram um método de serviço em dois estágios, que significa o quê? Eles servem 3/4 do pint com a alavanca puxada para trás com alta pressão. Depois disso eles põem o pint para descansar e quando o efeito cascata terminou, aí eles pegam o pint novamente e completam ele até o final com a alavanca pressionada para frente. Isso vai colocar o tanto de líquido necessário para um perfeito pint de Guinness e vai formar aquele perfeito colarinho. E vale dizer que todo esse ritual te deixa ainda mais sedento por tomar aquela cerveja que você acabou de pedir. Porque de tanto que você vê e de tanto que você espera, você fica ainda mais na fissura. Outra coisa que eu sempre gosto de falar sobre a Guinness é que ela de cara quebra aquele mito bem conhecido no mundo cervejeiro. O famoso é escura, então ela é encorpada e forte. E isso realmente é um mito.
A realidade é que a Guinness Draught é uma cerveja que é escura, mas ela não é nem encorpada e nem forte. É uma cerveja que tem graduação alcoólica de 4.2 e de corpo leve. Além disso, se você é daqueles loucos que adora contar as calorias dos alimentos e das bebidas, eu ainda vou te contar que a Guinness é uma cerveja bem pouco calórica. Para você ter uma referência de comparação, enquanto em 100 ml de Guinness você tem 4.2 ml de álcool e aproximadamente 30 calorias, em 100 ml de Skol você tem 4.7 ml de álcool e aproximadamente 42 calorias. Já em 100 ml de Brahma, você tem 5 ml de álcool e aproximadamente 43 calorias. Portanto, a Guinness Draught é uma cerveja que ela é menos calórica, menos alcoólica e tem mais sabor do que essas bebidas que são tão vendidas aqui no Brasil. E para fechar, uma curiosidade que eu gosto muito dessa cervejaria é que o famoso livro dos recordes, o Guinness Book, realmente tem a ver com a Guinness Cervejaria. Na verdade, o que aconteceu é que o presidente da Guinness, por volta de 1950, um cara chamado Hugh Beaver, durante uma caçada ele se envolveu numa discussão de qual seria o pássaro mais rápido da Europa. O resultado da discussão eu não sei, mas a verdade é que depois dessa discussão ele teve a brilhante ideia de que seria muito interessante ter todas essas informações de pássaro mais rápido, a pessoa mais rápida do mundo e todo esse tipo de informação compilado em um só livro. E foi aí que ele começou o livro dos recordes, o Guinness Book. É isso aí, galera. Lembre-se sempre de apreciar a sua cerveja, mas sempre com moderação. Esse é o Dr. Breja, até a próxima e como eles dizem lá, slanche!